Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 26, Nosso Lar, Chico Xavier. Então esse capítulo é o capítulo 2, título Clarencio. Então aqui, dando sequência, né? André Luiz, ele diz assim, voltando duas linhas: muita vez suguei a lama da estrada, recordei o antigo pão de cada dia, vertendo copioso pranto. Não raro, era imprescindível ocultar-me das enormes manadas de seres animalescos que passavam em bando, quais feras insaciáveis. Então, até que nós já lemos e esmiuçamos, explicamos, né? Então, olha só. Não raro era imprescindível ocultar-me das enormes manadas de seres animalescos que passavam em bando, quais feras insaciáveis. Conforme já dissemos nos vídeos anteriores, e pensar, ou melhor, e saber que neste exato momento que nós estamos aqui lendo essa passagem, nestas regiões inferiores, umbralinas, de fato, isso tudo ainda acontece. Porque isso tudo aqui narrado por André Luiz, esse livro foi editado no ano de 1944, de 43 a 44. E olha que essa história é uma história bem antes de 44. Mas as regiões umbralinas, elas continuam repletas de seres que, como todos nós aqui nos encontramos, repletas de seres que tiveram a oportunidade que nós estamos tendo. Tiveram a oportunidade de fazer conforme nós estamos tendo a oportunidade de fazer. Então, quantos milhões de seres não se encontram nestas regiões, neste exato momento que lemos, que esmiuçamos essa passagem? Quantos milhões de seres? Porque, segundo a espiritualidade, por incrível que pareça, estas regiões inferiores, em vez de diminuir o fluxo de espíritos lá sofredores, sofrendo, tem aumentado. Porque é interessante, parece que quanto mais avanço tecnológico, parece que quanto mais
avanço em todas as áreas aqui na Terra, mais nos perdemos através do orgulho, do egoísmo, do ciúme, da vaidade, do materialismo. Parece que nos perdemos cada dia mais. Então eu fico a imaginar, meu Deus, como nós, para compreender os desígnios do Pai, uma certa letargia nos visita. Então André continua dizendo assim: eram quadros de estarrecer. Acentuava-se o desalento. Foi quando comecei a recordar que deveria existir um autor da vida. Olha só. Foi quando comecei a recordar que deveria existir um autor da vida. Pois, por incrível que pareça, hoje, 2025, aqui na Terra, alguns documentários que tenho assistido a respeito de Deus e de Jesus. Por incrível que pareça, uns 30% da humanidade desconhecem Jesus. Uns 5% não acredita em Deus. Nesses documentários que tenho assistido, documentários seríssimos, 40%, 30%, 40% não acredita em Jesus. Inclusive, a nação onde ele nasceu, eles não acreditam que Jesus, aquele anunciado pelos profetas antes da vinda dele, eles não acreditam que Jesus, o guia, o modelo qual nós devemos seguir, eles não acreditam que ele realmente é o enviado do Pai. Eles ainda esperam, né? Eles ainda estão esperando a vinda de Jesus. Engraçado que muitos estão esperando a vinda de Jesus pela primeira vez e outros estão esperando a volta de Jesus. E os espíritas sérios sabem que a 18 de abril de 1857, Jesus retorna à Terra através da codificação da doutrina dos espíritos, quando foi lançado em França, em Paris, né? O Livro dos Espíritos. Isso não sou eu que estou dizendo,
essa ciência que nos esclarece assim, o momento em que levantou-se o tapete e o cristianismo redivivo pôde, naquele momento, se fazer presente no seio da humanidade novamente, nos trazendo novidades e nos esclarecendo muitas coisas que o Cristo há 2000 anos atrás havia dito, que por falta de compreensão e evolução não compreendemos. Por que não compreendemos? Porque na verdade era todos nós lá naquela época. Só mudamos de corpo, de país, de nomes. Melhorar, que é bom, praticamente quase nada, principalmente eu. Então vejamos. Foi quando comecei a recordar que deveria existir um autor da vida, em meio àquelas cenas todas. Perdido, vagando para lá, para cá, naquele mundo obscuro, lamacento, onde os seres se apresentavam cadavéricos, na forma de animais, monstros. Nesse exato momento, André pensa, né? Foi quando comecei a recordar que deveria existir um autor da vida. Conforme estávamos dizendo, aqui na Terra, conforme estávamos dizendo, existe essa proporção toda, esse índice nesses documentários, e é horroroso saber que 30%, 40% da humanidade não conhece Jesus, nunca viu falar em Jesus. É bárbaro isso. E que 5% não acredita em Deus. É preciso respeitar essa raça, esses seres, porque é o nível evolutivo deles. Mas nós sabemos que se existimos, porque eles existem. Porque se eles não existissem, nós também não estaríamos vivos. Porque primeiramente, vamos pensar por esse lado, Deus nos criou. Não sabemos quando e nem como. Com o passar do tempo e da evolução, Ele nos entrega a Jesus, nos confia a Jesus. E Jesus passa a ser nosso guia e o modelo qual todos devemos seguir. Isso significa que não somos nada.
sem o Pai, sem Jesus, sem Mãe Maria Santíssima, sem os amigos espirituais, nós não somos nada. Essa síndrome de vaidade, essa síndrome do orgulho, é que nos levam a achar que sobrevivemos sem eles. Mas quando a coisa aperta, a pessoa grita o nome deles. Igual, ou melhor, conforme um acidente que teve esses dias agora, que você sabe, de um balão, não vou entrar no mérito, mais a respeito, mas uma pessoa que filmava, depois essa pessoa deu uma entrevista, e essa pessoa, até aquele momento, essa pessoa não acreditava em Deus. E ela continua não acreditando em Deus. Mas é interessante que durante o momento que ela filmava o acidente, ela grita: "Meu Deus!" Ué, o que aconteceu com ela? Se ela dizia que não acreditava em Deus, na hora do acidente, grita: "Meu Deus do céu!" E depois, entrevistada, ela revela que nunca acreditou em Deus e que continuava não acreditando em Deus, e que se existe um Deus, a culpa daquele acidente era desse Deus. Isso é falta de conhecimento, né? Que a gente respeita. Até porque Deus não está associado, mas muitos associam Deus como sendo o único culpado de todas as catástrofes aqui na Terra. Então, foi quando comecei a recordar que deveria existir um autor da vida. Fosse onde fosse. Essa ideia confortou-me. Dali em diante, essa ideia passou a confortar o coração de André. Eu que detestara as religiões no mundo, olha só, ele detestava as religiões no mundo. Experimentava agora a necessidade de conforto místico. Olha só. Eu que detestara as religiões no mundo, experimentava agora a necessidade de conforto místico. Na verdade, muitas pessoas chegam até a mim e me perguntam: Luiz, você acredita em Deus? Eu digo que não.
Não, não. Eu não acredito no Deus que a humanidade fez ou faz. Eu acredito no Deus que fez e que faz a humanidade. Porque fez e faz. Porque Deus cria constantemente, ininterruptamente. Então é tanto passado quanto presente. Mas se tratando de Deus, tudo é presente. Então eu acredito no Deus que faz a humanidade. E não no Deus que a humanidade faz. Você acredita em religião, Luiz? Também não. Eu não acredito em religião. Porque religião é um conjunto de dogmas criadas pelo ser humano. É um comércio. É uma política. É um comércio, é uma política, é um aglomerado de dogmas. Mas você acredita no quê? Eu acredito na religiosidade. Porque a religiosidade independe de religião. Você não precisa ser católico, espírita, umbandista, islamista para ter religiosidade. É o teu coração que manda. É essa centelha divina que no coração trazemos e que ao bater os olhos em uma árvore, nos compenetramos a ela. A uma pedra, a um pássaro, a uma flor. Enfim, a natureza de Deus. A natureza de Deus é uma religiosidade. Religiosidade. Que independe de religião, conforme conhecemos aqui na Terra. Por isso que André aqui, ele diz aqui assim, ó. Fosse onde fosse, não, vamos para frente. Eu que detestara as religiões no mundo, experimentava agora a necessidade de conforto místico. Ó, tá vendo só? Conforto místico. Médico extremamente arraigado ao negativismo da minha geração. Impunha-se-me atitude renovadora. Tornava-se imprescindível confessar a falência do amor próprio a que me consagrara orgulhoso. Nada melhor que a dor e o sofrimento para fazer com que a pessoa acorde, desperte, se levante. Porque é preciso entender que quem não vem pelo amor, vem pela dor. Mais cedo ou mais tarde. Eu converso com muitas pessoas e as pessoas me dizem assim, depois que eu narro algumas histórias, né? Alguns acontecimentos que ocorrerão no nosso processo evolutivo, né? Futuro. Elas me dizem assim, Luiz, mas
Está distante isso, hein, que você está dizendo, hein? Não está distante. Sabe por que não está distante? Porque para Deus não existe tempo. Deus é o tempo. É preciso entender isso. Deus é o tempo. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Deus é o tempo. Deus é o amor. Deus é paciência. Então, mediante tudo isso, temos que fazer a nossa parte. Porque de acordo com o nosso nível evolutivo, existe o tempo. De acordo com o nosso. Não de acordo com o de Deus. Que resume, mais cedo ou mais tarde, havemos de mudar de estágio. Mais cedo deixamos para trás a situação que nos encontramos se batalharmos. E demoramos muito mais a deixar essa situação se nós, ao mesmo tempo, nos acomodarmos um pouquinho mais. Então depende só de nós, nada do Criador. Vamos para o próximo vídeo.